Nós estamos aí na nossa série de mensagens, a parousia, né? Nós começamos na semana passada e quem teve com a gente sábado passado vai lembrar que a gente tratou sobre a carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, né? E nós vimos que o principal problema de Éfeso, da igreja de Éfeso, era a falta de amor. Era um amor que havia esfriado. Éfeso, apesar de ser uma igreja trabalhadora, perseverante, santa, sofredora, intolerante quanto à imoralidade sexual, Éfeso foi uma igreja que deixou o amor esfriar. E a ideia central da nossa reflexão de semana passada foi: é melhor uma igreja não existir do que ela existir sem amor. E para hoje, a nossa reflexão ela está baseada na carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Esmirna. E aí eu convido você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a gente vai ler dos versos 8 a 11. Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. Uau. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós nos submetemos a ela nessa noite, Senhor, e clamamos ao Senhor por iluminação do Teu Espírito Santo, Deus, para que nós consigamos, Deus, aprender as verdades espirituais que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para que a nossa vida ela seja alinhada conforme a Tua santa vontade, Deus, e que os nossos corações e os nossos dias sejam iluminados pela Tua palavra, Senhor, para que a gente possa dar frutos, Senhor, frutos para o nosso bem, mas sobretudo, Senhor, frutos para o bem do próximo e frutos para a Tua glória. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vimos que essas cartas, né, são cartas de Jesus para as 7 igrejas que estão localizadas na Ásia Menor, né, que é a atual Turquia, naquela região. Mas é interessante a gente notar que das 7 igrejas, 5 recebem repreensões de Jesus e 2 igrejas não recebem. E uma delas é a igreja de Esmirna, a outra é Filadélfia. Se você olhar para as 7 cartas também, você vai perceber que elas tratam de 3 problemas principais. A gente olhando de maneira panorâmica para todas elas, a gente vai conseguir identificar 3 problemas, ou que são comuns, que se repetem, ou que são exclusivos de alguma dessas igrejas. O primeiro problema que a gente identifica é o problema do sofrimento. Um sofrimento provocado pela perseguição. Esse é o primeiro ponto. Como é que nós lidamos, como é que a igreja de Jesus lida com o sofrimento? Porque alguns usam a espiritualidade para fugir do sofrimento e outros usam a espiritualidade para negar o sofrimento. Mas Jesus ele nos chama de viver, nos chama para viver exatamente a realidade que todas as pessoas vivem, mas encarando essa realidade de uma maneira completamente diferente, de uma maneira cristã, da maneira como Jesus olharia.
A diferença entre nós e o mundo não é se a gente sofre ou não sofre, mas como a gente passa pelas dores, como a gente passa pelos sofrimentos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Um segundo problema comum que a gente identifica nessas sete igrejas é a questão do esfriamento espiritual. A gente vai ver nos próximos sábados que esse esfriamento ele não foi exclusivo de Éfeso. Por exemplo, Laodiceia, né? A gente muitas vezes usa aquele versículo famoso, usa para evangelizar, eis, estou à porta e bato, né? Mas esse versículo ele não foi exatamente escrito para retratar a porta de um coração ímpio que não deixa Jesus entrar, mas a porta de uma igreja que tinha colocado Jesus do lado de fora, a porta de uma igreja que tinha esfriado na fé. Então, o esfriamento espiritual também é um tema recorrente, é um problema recorrente nas sete igrejas da Ásia Menor. E o último problema, e tão grave quanto, é a questão do mundanismo, né? Práticas mundanas dentro das igrejas. Algumas dessas sete igrejas, elas toleravam práticas mundanas. A gente vai ver mais à frente que a igreja tolerava o espírito de Jezabel, né, por exemplo. Enquanto a igreja ela foi chamada para ser santa. Nós não podemos viver como nós somos diferentes. Deus chama a sua igreja para viver, para se comportar, para vivenciar os seus dias de uma maneira santa diante dele, na contramão do modo mundano de viver. Então, basicamente, esses são os três grandes problemas: o problema do sofrimento, o problema do esfriamento espiritual e o problema do mundanismo. Mas quando a gente olha para Esmirna, a gente percebe que Esmirna não recebe nenhuma repreensão. E Esmirna é uma igreja que está enfrentando um sofrimento enorme. Esmirna é uma cidade portuária, bem pertinho de Éfeso. E talvez é a cidade mais bonita de todas aquelas sete cidades da Ásia Menor. E ali em Esmirna havia uma grande concentração de judeus. E esses judeus, eles militavam contra a igreja de Jesus. Eles olhavam para a igreja de Jesus como estelionatários da fé de Abraão, como usurpadores da fé de Abraão, como se a fé de Abraão fosse exclusiva deles. E então esses judeus, que eram muitos ali em Esmirna, eles denunciavam os cristãos. Eles entregavam os cristãos aos romanos, eles caluniavam os cristãos para os soldados romanos, para incentivar que esses soldados romanos perseguissem a igreja do Senhor. Atualmente, né, a cidade de Esmirna se chama Izmir, na Turquia. É uma cidade extremamente bem desenvolvida, ao contrário de Éfeso, que atualmente são só ruínas. Izmir é uma cidade bem exuberante. E é interessante a gente constatar que, ainda hoje, existem algumas pequenas igrejas formadas por crentes que perseveraram até hoje. Se você lembrar de sábado passado, o que eu disse foi que em Éfeso já não existe mais igreja, mas existe igreja em Éfeso. E essas igrejas que existem, essas pequenas comunidades de cristãos que existem em Izmir, elas são muito perseguidas pelos muçulmanos, mas perseveram na presença do Senhor, em reuniões discretas, em ajuntamentos escondidos, mas firmes na palavra de Deus. Uma outra coisa importante que a gente precisa entender sobre a cidade é que Esmirna, ela é a responsável, ela se tornou o centro da adoração ao imperador. Foi a cidade que consagrou a cidade de Roma como divindade. Lá em Esmirna existia a deusa Roma e se adorava ao deus César. Pelo menos uma vez por ano, todo cidadão de Esmirna deveria acender uma vela, deveria acender um incenso de adoração a César. E todos aqueles que faziam isso recebiam um certificado. E esse certificado ele era cobrado pelas autoridades romanas. E como era de se esperar, os cristãos eles não tinham esse certificado, porque a igreja de Jesus não se dobra a nenhum outro Deus. A igreja de Jesus não se dobra a Césares. A igreja de Jesus não se dobra a políticos.
E por isso, por essa razão, a igreja de Esmirna foi uma igreja duramente perseguida, extremamente perseguida. E Jesus tem algo para dizer para eles, assim como Jesus tem algo para dizer para a gente nessa noite. E a carta de Esmirna, ela tem alguns pontos a nos ensinar, algumas questões a nos ensinar. O primeiro deles é que Jesus é o primeiro e o último. Seguindo o padrão de todas as cartas, Jesus começa se apresentando para a igreja. Ele faz isso em todas elas. E ele começa dizendo quem ele é, e note que isso é fundamental. Se nós não entendemos quem Jesus é, nós não seremos a igreja que Jesus deseja que a gente seja. Por isso que Jesus sempre se apresenta. Ele vai dizer, essas são as palavras daquele que é. E aí ele vai se identificar. Geralmente ele vai se identificar a partir da realidade de cada cidade daquela dali. E além de se apresentar, Jesus ele vai afirmar uma coisa comum para todas elas, que é, eu conheço as tuas obras. Jesus diz, eu conheço. Isso é muito consolador para a gente. Jesus conhece você. Jesus conhece você. Ele conhece os seus dramas, ele conhece a sua história, ele conhece tudo que você tem vivido. E ele sabe exatamente o que está passando. Assim como ele sabia a respeito dessas igrejas. Além de Jesus se apresentar para aquelas igrejas, além de Jesus dizer que conhece, Jesus sempre vai trazer duas palavras para cada igreja. Uma palavra de exortação e uma palavra de promessa. E é isso que a gente vai ver no contexto aqui da carta de Esmirna. Olhando para o versículo 8, a gente tem o seguinte. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Como a gente viu na semana passada, anjo aqui não é aquela figura celestial, não é aquela figura angelical. Anjo é um mensageiro, é aquele que leva a mensagem, ou seja, é o líder da igreja, né? E Jesus se apresenta como o primeiro e o último. E naquela época, César chamava para si a prerrogativa de ser o primeiro e o último. César queria ser essa autoridade máxima, ele queria ter domínio sobre todas as coisas. E quando Jesus fala para a igreja de Esmirna que ele é o primeiro e o último, Jesus está dizendo, olha, eu sou o absoluto. Eu estou no lugar mais alto. Eu sou maior que César. Não olhem para César, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Essa é a expressão que Isaías vai usar no capítulo 41, verso 44, onde vemos Jesus ser descrito por Isaías como sendo aquele que é o início e o fim. Ou seja, como aquele que inicia todas as coisas, criador de todas as coisas, e como aquele que consuma todas as coisas, como o consumador de todas elas. Mas Jesus, ele não diz apenas que ele é o primeiro e o último, mas ele também diz que morreu e tornou a viver. E, cara, não custa a gente lembrar que naquele contexto ali, no contexto do Império Greco-Romano, que havia uma forte influência grega, havia uma lenda em Esmirna de que houve um Deus que experimentou a morte e voltou à vida. E esse Deus era o Deus Dionísio. E os cidadãos de Roma, os cidadãos de Esmirna, eles acreditavam nisso. Então, Jesus, nessa apresentação, ele já está destruindo, desqualificando aquele mito. Eu sou aquele que venceu a morte. Eu conheço a minha igreja e eu sou o primeiro e o último e eu venci a morte. E isso tem um significado muito especial para uma igreja que está vivendo sob intensa perseguição. Se a gente fôssemos membros da comunidade Esmirna, seria muito comum a gente no culto estar conversando com uma pessoa e semana que vem a gente já não está conversando mais com essa pessoa, porque essa pessoa foi queimada viva em praça pública. Ou seja, o tema da morte era um tema muito comum dentro da igreja de Esmirna. É por isso que Jesus se apresenta, olha, eu morri e eu tornei a viver. Era uma perseguição intensa. E quando Jesus diz que, olha, eu estive morto e voltei a viver, ele está dizendo, olha, não tenham medo. Não tenham medo porque a morte foi vencida. A igreja de Cristo, ela não precisa temer a morte.
Porque a morte não ameaça a igreja de Jesus. Ele está dizendo, eu venci a morte, não foi Dionísio que venceu a morte. Eu sou o verdadeiro Deus que venceu a morte. E essa fala de Jesus, essa apresentação de Jesus, ela é extremamente encorajadora para uma igreja que estava sofrendo sob a crueldade de Roma. E é interessante que até a palavra Esmirna tem um significado nesse aspecto também. Esmirna vem da palavra mirra. Mirra, se você lembrar, é um daqueles presentes que os magos levaram para Jesus, né? Ouro, incenso e mirra. Mirra é aquela erva que, quando ela era esmagada, ela produzia perfume. E em algumas vezes nas escrituras nós vamos ver a mirra sendo utilizada como perfume, né, que servia não só para perfumar ambientes, mas para perfumar pessoas, mas também a mirra era também usada para embalsamar corpos. Então, em Esmirna havia uma igreja que era esmagada. E quanto mais ela era esmagada, mais ela produzia o bom perfume de Cristo. No texto original, a gente vai ter uma coisa interessante, que quando o versículo 9 diz assim, eu conheço as tuas aflições. Outras versões vão falar tribulações. A palavra que aparece aqui é a mesma palavra que descreve o esmagamento. Como a mirra, quando uma igreja passa por perseguição e por sofrimento, ela não morre, mas ela exala ainda mais o perfume de Cristo. Eu conheço as tuas aflições. Será que isso consola você, meu irmão? Será que isso consola o seu coração, meu irmão? Saber que quando você está chorando sozinho no seu quarto, saber que quando você até se esconde para chorar muitas vezes, o teu choro não é escondido. Deus vê. Ele conhece as tuas aflições. Ele conhece as tuas tribulações. A palavra tribulação nas Escrituras quase sempre ela é acompanhada, associada a palavras como perseverança, paciência, esperança. Encare a sua tribulação, encare a sua aflição com os olhos naquilo que ela vai produzir. O bom perfume de Cristo. Um caráter aprovado por Deus. Um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que as tribulações na vida do crente servem para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus. Mas tem uma outra coisa importante que nós aprendemos com a carta de Esmirna. E essa coisa é que existe uma riqueza acima de todos os tesouros desse mundo. O versículo 9 vai dizer: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Esmirna era uma cidade muito rica. Mas a perseguição começou a fazer com que a igreja, com que viesse para a igreja, com que a igreja fosse frequentada por ex-escravos ou por pessoas que tinham seus bens confiscados pelos romanos. De uma hora para outra, a pessoa era da classe média lá, classe média alta, e do nada ela vira um miserável. Essa era a realidade da igreja. Era uma igreja pobre. E Jesus está ensinando para aqueles irmãos que Ele é tudo. Tudo que a igreja de Esmirna tinha era Jesus. E Jesus está dizendo, olha, eu conheço a sua pobreza. Eu conheço as suas limitações. Eu conheço aquilo que lhe falta. A sua escassez não passou despercebida aos meus olhos. Mas ele diz, você é rico. Você é rico. A minha riqueza e a sua riqueza. A riqueza do crente não está naquilo que ele guarda na carteira, mas está naquilo que ele guarda no coração. Um tesouro acumulado no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não. Esse é o nosso maior tesouro. Diferente de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja feita por uma classe média alta. Laodiceia não tinha problemas e dificuldades com recursos. Laodiceia se achava abastada.
E aí Jesus olha para ela e diz: vocês acham que são ricos, mas vocês são pobres, cegos e nus. Jesus chama a igreja rica de igreja pobre e a igreja pobre de igreja rica. Porque aquilo que faz a gente ser rico não é o que está no nosso bolso, é o que está no nosso coração. É o fato da gente ser filho do rei. Não o rei que mora em palácios, mas o rei que se assenta no trono do universo, todo-poderoso, reinando para todo sempre. Ele é o nosso Pai. E por isso nós somos ricos. É assim que Jesus nos chama. Mas uma outra coisa que a gente aprende com a carta de Esmirna é que a perseguição é uma prova de fé. Conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus diz: olha, eu sei que os judeus estão levantando falso testemunho contra vocês. Eu sei que vocês estão sofrendo com isso. Porque os judeus eles estavam criando a informação e divulgando a informação. Pra você ter ideia, que na ceia do Senhor, da igreja, eles estavam sacrificando crianças. Os judeus eles estavam trabalhando, militando para impedir a igreja, para incomodar a igreja. E é interessante que essa perseguição sofrida pela igreja de Esmirna, ela acontece por 3 vias diferentes. Existe a perseguição dos judeus, ou seja, uma perseguição religiosa. Existe a perseguição dos romanos, com o confisco dos bens. E existe uma outra perseguição que o texto vai dizer. A perseguição do próprio diabo. O diabo lançará vocês na prisão. É isso que o texto diz. O diabo ainda milita contra a igreja do Senhor. O diabo milita contra você, irmão e minha. O diabo é um cão furioso. É verdade. Mas ao nosso lado está o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus diz assim: olha, não tema o sofrimento que virá. Jesus podia impedir aquele sofrimento, mas ele não faz. Porque a intenção de Jesus não é poupar a igreja, mas prová-la. Porque a igreja, depois que ela passa pelo sofrimento, ela é aperfeiçoada cada vez mais. E o texto diz assim: olha, esse sofrimento que vocês vão passar vai durar 10 dias. Eu entendo que esses 10 dias não é algo literal. Mas o que isso comunica para nós é que tem data para terminar. Você não sabe, meu irmão, quando o seu sofrimento termina. Mas o teu Jesus sabe. Você não sabe quando a sua noite escura da sua vida, a noite escura da sua alma vai terminar. Mas Deus sabe. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, você está na presença daquele que é o primeiro e o último. Aquele que morreu e ressuscitou. E nem sequer a morte pode assustar o seu coração. Porque você está seguro nele. Não tema. E por fim vem a promessa. A promessa da coroa da vida. O texto diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu fico pensando, nos nossos dias, isso quase não faz nenhum sentido. Tem muitos crentes que, por exemplo, desistem de congregar porque alguém não lembrou do seu aniversário. Tem gente que desistiu de vir para o culto porque estava calor. O ar-condicionado estava dando conta. Você percebe que quando a gente compara essas coisas com a realidade da igreja, nós percebemos a futilidade das desculpas que a gente dá. Em Esmirna, de uma hora para outra, os bens das pessoas daquela igreja eram roubados. De uma hora para outra, eles podiam ser presos em praça pública e queimados como tochas vivas. E Jesus está dizendo: seja fiel até a morte. Sabe o que isso quer dizer? Custe o que custar, meu.
Custe o que custar, seja fiel. Pode custar as suas amizades na universidade. Pode custar as suas amizades na sua vizinhança. Custe o que custar, seja fiel. Não importa o preço, vale a pena. Não importa o quão doloroso seja, sempre vale a pena seguir Jesus. Porque na cruz do Calvário, o preço mais caro já foi pago. A dor mais forte já foi sofrida pelo Filho de Deus, pelo nosso Senhor Jesus. E não tem nada que a gente possa sofrer ou passar que se aproxime daquilo que Ele fez. Sempre vale a pena seguir Jesus. Custe o que custar. Seja fiel. A gente vive diante da realidade de um fim iminente, de um mundo que vai piorar cada vez mais. Mas a gente precisa viver com o nosso coração firme diante da promessa que resistiremos, de que não há nada que possam tirar de nós, porque a nossa riqueza ela não é terrena, nossa riqueza é espiritual. Nós já não temos nada, nós já entregamos tudo para Jesus. O que é que o mundo pode tirar da gente? Nossos bens já são de Jesus. Nossa reputação já é dele. Em Cristo nós já perdemos tudo. Tudo que o mundo pode nos dar, nós já perdemos. O que é que Satanás pode tirar da gente? Nada. Porque Jesus já levou tudo. E já nos deu tudo dele. E o que ele nos deu, Satanás não pode tirar de nós. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele quem o justifica. Louvado seja Deus. E a promessa para Esmirna é a mesma promessa para nós. O final do texto diz: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vencedor era uma expressão muito comum para a cidade de Esmirna. Em Esmirna havia um estádio belíssimo, onde eram realizados os Jogos Olímpicos. E naquela época, os vencedores, os campeões, recebiam uma coroa, não uma coroa como essa que coloca na cabeça, não, aquela coroa que vai nos ombros mesmo, assim, sabe? E consagrava aquele atleta campeão. E o que Jesus está dizendo é que se você for fiel até a morte, Jesus vai olhar para você e dizer: vencedor. Os campeões recebiam a sua coroa diante dos reis. E eu fico imaginando o nosso rei Jesus, um dia, recebendo a sua igreja diante dele, dizendo: olha, eu conheço as tuas aflições. Você foi esmagado como uma mirra, mas você exalou meu bom perfume. Você foi perseguido pelo diabo, mas você entendeu que todo sofrimento tem um fim. Eu vi, dia após dia, você ser fiel até a morte. Você é uma vencedora. E hoje eu te dou a coroa. E Jesus ainda diz: o vencedor não sofrerá a segunda morte. Ou seja, vocês não morrem duas vezes. Jesus está falando aqui da condenação eterna. Jesus está falando que todas as pessoas elas morrem a morte física, que é a primeira morte, mas existe uma segunda morte, uma morte espiritual. A segunda morte é justamente a vida eterna longe de Deus. Vocês não morrem duas vezes. É isso que Jesus está dizendo. Eusébio, um historiador muito importante do primeiro século, conta a história de um camarada chamado Policarpo de Esmirna. Ele era líder da igreja de Esmirna, discípulo de João. E Policarpo de Esmirna ele foi considerado rebelde por Roma. E ele soube que os soldados romanos viriam buscar, viriam prendê-lo. Mas Policarpo de Esmirna decidiu não fugir. E a história conta que levaram Policarpo para o estádio lotado. Um dos mais importantes líderes da igreja de Esmirna, humilhado
diante de todo mundo. Mas o detalhe é que as autoridades eles começaram a forçar Policarpo a negar Jesus e adorar César. Mas Policarpo só se dobrava diante de Jesus. Então a história conta que eles decidiram trazer lenhas para amarrar Policarpo, e Policarpo disse: Olha, vocês não precisam me amarrar. Vocês não precisam me ameaçar com esse fogo que se apaga. Eu digo a vocês que há um fogo muito pior que ameaça vocês, que é o fogo eterno. E as lenhas começam a chegar, e uma daquelas autoridades chegou para Policarpo e disse: Policarpo, essa é a sua última chance. Negue a Jesus e viva. E Policarpo, aquele velhinho, 86 anos de idade, ele diz: por todo esse tempo, eu conheço o meu Jesus há 86 anos, e por todo esse tempo, ele tem me feito muito bem. Ele nunca me abandonou. Eu não vou abandonar ele agora. E diz a história que acenderam o fogo. Mas as pessoas que estavam mais próximas diziam que aquele fogo evitava Policarpo. E enquanto a lenha queimava, Policarpo louvava a Deus. Enquanto aquele fogo pegava, Policarpo adorava. Eu oro para que a gente tenha essa consciência. Assim como a igreja de Esmirna, que não lamenta, que não é melindrosa, que não é vitimista, que não é centrada em si mesmo. É gente que enquanto o fogo pega, continua adorando. E Policarpo não morreu com aquele fogo. Alguém queria abreviar a morte dele, fincaram um punhal. Era o dia 15 de fevereiro do ano 155. Policarpo fechou os olhos diante daquela multidão, mas abriu os olhos diante da eternidade. E agora? O que é que a gente aprende? A mensagem que nós temos nesse texto, para mim, principal, é que nós somos muito mais do que a gente pensa que a gente é. Você é pobre, mas a verdade é que você é rico. Você tem morrido, mas a verdade é que você tem encontrado vida. Você tem sofrido, mas a verdade é que você tem encontrado uma glória acima de qualquer coisa. Você é fraco, mas aí é que você é forte. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz que se gloriaria nas fraquezas para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Você quer habitar numa igreja poderosa, meu irmão? Uma igreja poderosa é uma igreja cheia de fraquezas. Você quer ter uma fé poderosa? Uma fé poderosa acontece nos dias difíceis. No dia do aperto. Quando não é, nada é o ideal. Quando a casa não está ideal. Quando a família não tá ideal. Quando os recursos não estão ideais. Há um Deus que pode estar usando tudo isso para te dar uma fé que se aperfeiçoa nos dias de luta. As perseguições não nos definem. A pobreza não nos define. A dor não nos define. As prisões não nos definem. Quem nos define é aquele que é o primeiro e o último, que morreu e ressuscitou. É aquele que é o nosso Pai, o Rei Supremo sobre tudo. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque nós podemos aprender muito, Senhor, com a igreja.
uma igreja sofredora, Senhor. Uma igreja que o sangue dava na canela mesmo, Senhor. E ainda assim, uma igreja que permaneceu fiel. Permaneceu fiel, Deus, porque não crê num mito, não crê numa história de carochinha, Senhor, mas crê no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nos dê a graça de permanecermos fiéis, fiéis até a morte, Jesus. Nós sabemos, Deus, que tudo caminha, Senhor, para dias mais difíceis, Senhor, dias mais desafiadores, Deus, mas nós te pedimos, Senhor, nos dê a graça de sermos achados fiéis, Senhor, para que naquele grande dia, Senhor, a gente possa ouvir do Senhor vencedor. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que conhece as nossas aflições, conhece os nossos sofrimentos, Senhor. Tudo que a gente passa não está escondido do Senhor, está escondido do Teu rosto. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos faça sentir cada dia mais a Tua presença no meio das nossas lutas, Senhor, no meio dos vales que a gente enfrenta. Que a gente possa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Pai. Que a gente possa descansar na verdade que Tu és o primeiro e o último. Tu és o Criador de todas as coisas, Deus, e Tu és o Consumador de todas as coisas. Nada foge ao Teu controle. Tudo está rigorosamente dentro do Teu controle de nossas vidas. Tu és aquele, Deus, também que morreu e ressuscitou. Tu és aquele responsável, Deus, por fazer com que a gente não tema mais a morte. Porque a morte, ela só vai findar, Deus, o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, Senhor, estará com o Senhor para sempre, adorando o Senhor por toda a eternidade. Isso só foi possível porque Tu pagaste um alto preço naquela cruz. E nós queremos, Senhor, agradecer pela Tua graça, Senhor, porque o Senhor decidiu vir atrás de nós. E, Senhor, nos ajuda, Deus, como juventude, a sermos resposta do Senhor para os nossos dias. Nos ajuda como juventude, Senhor, a estar atento ao vento do Teu Espírito. Que a gente ouça a Tua voz. Que a gente siga por onde quer que o Senhor nos leve. Para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus.